ponto é a questão muito maior, né? Como a Cris Guterres bem colocou, e falou muito bem também dessa ideia de senso comum de, mas ela não é mais menina, olha o corpo dela, olha que grandona, que foi exatamente um dos argumentos que tá em toda essa história envolvendo o Cuca do Corinthians, que é o nosso próximo assunto, e eu vou começar já a falar de futebol. Essa questão aí da menina foi algo que foi trazido pelos jornais na época, a gente vê esse comentário até hoje, o caso aconteceu em 87, mas ele tá por aí ainda, e tá por aí em outras situações, mas deixa eu retomar a história. Nessa semana, na quarta noite, o Cuca pediu a demissão do Corinthians por causa de toda a repercussão da condenação por estupro na Suíça, condenação em 89. O caso voltou à tona com força na última semana, porque ele foi contratado pelo Corinthians. Na entrevista coletiva, né, na quarta noite, quando ele anunciou a saída, ele disse que ficou surpreso com a avalanche que enfrentou. Ele disse que está vivendo a pior coisa que um homem pode passar quando colocam em xeque sua dignidade e que nesse momento quer fazer a família, que é o que tem de mais importante, quer fazer valer a pena a família, que é o que tem de mais importante. O Cuca ainda falou que foi julgado e punido pela internet e que não sai porque quer, mas por um pedido da família. Antes desse discurso, a gente viu os jogadores correndo em campo, depois do jogo de classificação, para abraçar ele, deixando claro ali, estamos contigo. Muita gente do futebol, foi um recado muito claro, muita gente do futebol também defendendo. O Roger Guedes, por exemplo, classificou que ele passou como desumano, enfim, né, trazer esse tema, falar sobre isso para o Roger Guedes foi desumano. O presidente do Corinthians, do Willio Alves, disse que estava triste por perder um profissional desse gabarito. A Cris Fib está afiadíssima para falar sobre isso. Eu vou passar para ela comentar. Cris, o que significa esse contexto da saída do Cuca do Corinthians? Muita coisa, Camila. Esse contexto significa até o silenciamento das vítimas, tem muita coisa aí. Então, eu queria começar falando desse abraço, né, Camila? Esse abraço que é a tradução literal de um pacto de proteção, é a versão masculina e diabólica do ninguém solta a mão de ninguém. Quando todos os torcedores, os torcedores, os jogadores homens do Corinthians se reúnem para comemorar uma vitória em torno de um sujeito que está sob escrutínio pelo país inteiro, aliás, pelas mulheres do país inteiro, porque já foi condenado por um estupro de vulnerável coletivo. Quer dizer, esse caso do Cuca, eu acho muito importante a gente dizer isso. As pessoas estão começando a usar umas argumentações do tipo, ninguém sabe o que aconteceu lá direito, tem versões contraditórias. Cara, eu já escutei isso tanto de casos de violência sexual, Camila, até assim, sobre João de Deus, que já está condenado também, a gente pode falar. As pessoas, para proteger um macho abusador, elas falam as coisas mais estapafúrdias, né? E uma delas é descredibilizar essas vítimas, e outra delas é o que você comentou, de sexualizar os corpos das jovens meninas, como se isso autorizasse que um homem encostasse neles, e não autoriza. Deixem os nossos corpos em paz. Então, quando todos os jogadores homens vão e abraçam o Cuca daquele jeito, no momento em que o país está discutindo o fato de que ele é um condenado por estupro de vulnerável coletivo e que nunca reconheceu e se desculpou e se redimiu por esse crime, e aí voltou para treinar um dos maiores times da seleção, para mim, um tapa na cara em todas as vítimas de violência sexual. Olha, a gente não liga e a gente tá junto, e nenhum de nós liga para o que está acontecendo mesmo. Então, assim, eu acho de uma agressividade aquilo. E aí, quando o Cuca vai para a coletiva e ele se coloca como vítima, e os homens compram esse discurso de vítima, que é desumano, que não deseja a ninguém o que ele está passando, e aí ele usa a família. Então, assim, ele fala que ele está passando sendo vítima de um massacre, uma avalanche de acusações infundadas, ele está vivendo um pesadelo, e ele não queria sair, deixar esse sonho que é treinar o Corinthians, e aí tá todo mundo assim, nossa, coitado. Ele não queria fazer isso, mas ele vai fazer isso pela família dele, que é composta de mulheres, de novo, porque ele sempre ressalta isso, ele já exibiu as mulheres da família dele, expôs as mulheres da família dele, e aí ele diz, então eu vou voltar e vou cuidar da minha família, estou indo para casa cuidar de vocês. Assim, ainda tem o apelo emocional, o apelo para esse lugar de homem que cuida.
quando a gente apenas queria escutar o sujeito, reconhecendo a gravidade da violência contra a mulher e entrando na luta para ninguém mais fazer isso. Seja lá o que ele pensava quando ele tinha 23, 24 anos e participou de um estupro coletivo de uma menor de idade, mas hoje, depois de tantos anos, ele podia olhar para isso e dizer: gente, eu cometi um erro brutal e grotesco, e todas as meninas desse país têm que ser protegidas disso acontecer, porque a vida que está machucada, o massacre, a avalanche desumana, foi sobre a vida daquela garota de 13 anos. Então é um desrespeito com todas as mulheres e meninas vítimas de violência nesse país. Nossa, discursei, desculpa, Camila, vai. Não, foi ótima resposta. Inclusive, um amigo meu veio me perguntar isso no Instagram, porque eu postei alguma coisa, o que ele poderia ter feito? E eu, muito na referência a vocês, das nossas conversas, disse muito parecido o que você falou, mas eu terminei a conversa dizendo assim, eu não consigo imaginar isso acontecendo, mas espero que um dia aconteça, porque está tão fora da nossa realidade, mas quem sabe, né? A gente